Fala galera, tudo na paz? Então tá bom, olha só, o negócio é o seguinte, vamos falar hoje sobre carga elétrica, tá bom? E para falar de carga elétrica, eu preciso primeiramente falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Na verdade, eu vou falar só de um modelo, que é o de Rutherford. Então fica assim, ó. Então no modelo atômico que eu vou apresentar para vocês, que é o modelo de Rutherford, olha só o que nós temos. Nós temos essa representação do átomo. O átomo, então nesse caso aqui, ele é formado por duas regiões bem distintas, uma mais central, mais massiva, chamada de núcleo, e uma mais externa, chamada de eletrosfera. O que nós vamos encontrar nessas regiões? No núcleo, nós encontraremos dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. O próton está de azulzinho aí e o nêutron está de amarelo. E na eletrosfera, nós vamos encontrar os elétrons. Certo? Em termos de tamanho, só para você ter uma noção, o elétron ele é mais ou menos 2.000 vezes menor do que o próton e o nêutron. O próton e o nêutron ele tem mais ou menos a mesma massa, tá bom? Ó, o elétron ele não é divisível, até então não se sabe do que ele é formado, mas os prótons e os nêutrons são formados por quarks. O próton ele é formado por três tipos de quarks, dois quarks tipo up e um quark tipo down. Então essa é a configuração do próton. Então se você conseguir quebrar um próton, você vai encontrar três partículas, dois quarks tipo up e um quark tipo down. Bom? E o nêutron? O nêutron também ele é formado por quarks. Três quarks também. Só que é o inverso do próton, né? Olha, aqui eu tenho dois quarks tipo down e um quark up. Essa é a configuração do nêutron. Então eu tenho aqui dois quarks down e um quark up. Tá, vamos falar de carga elétrica. Se você tem uma região de campo magnético e se você lança um próton, um elétron ou um nêutron nesse campo, dessas três partículas, duas vão sentir esse campo. Só o elétron e o próton. Elas vão sofrer um desvio. Por que que o nêutron não tem o desvio e por que que o próton e o elétron têm? Por causa de uma propriedade chamada carga elétrica. A propriedade de carga elétrica permite que essas partículas sofram uma interação com o campo magnético, sofrendo desvio. Millikan fez um experimento e detectou que a carga elétrica do próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, representado por essa letra C maiúscula. E a carga do elétron tem o mesmo valor, só que negativo. O negativo e o positivo é só para mostrar que quando eu tenho então essa interação do próton e a interação do elétron com o campo magnético, o efeito é oposto. Então, se o próton tem um desvio para a direita, o elétron terá um desvio para a esquerda. Se o próton tem um desvio para cima, o elétron terá um desvio para baixo. É só para mostrar que tem um efeito oposto quando tem essa interação com o campo, tá bom? Então, na hora de calcular, o valor é o mesmo, só toma cuidado com o sinal. A carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. O nêutron, como ele não sofre interação nenhuma com o campo magnético, ele não possui carga elétrica, ele não interage com o campo magnético. Tudo bem até aí? Certo. Dá uma olhadinha nessa situação. Ó. Eu tenho aqui um corpinho que tem 7 prótons e 7 elétrons. Então imagina, cada próton, cada carguinha positiva dessa, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E cada carga negativa vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então se você somar todas essas partículas, todas essas cargas individuais, você vai chegar que a carga total desse corpo é zero. Porque o número de elétrons e o número de prótons são iguais. Então é aí que eu quero chegar. Quando o número de prótons for igual ao número de elétrons, eu vou falar para você que esse corpo é neutro. Então a carga total, né, a carga total é nula. E no balanço geral, a carga total vale zero. Olha uma outra situação. Agora eu tenho um corpo que tem 7 prótons, porém ele vai perder elétrons. Agora ele não tem 7 elétrons também. Então ele tinha 7 prótons, 7 elétrons. Ele perdeu 4 elétrons. Então ele está com saldo aí de carga positiva. Né? Então, quantas cargas positivas em excesso ele tem? Perceba que esse corpo aí ele tem 4 prótons em excesso. Só que cada próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu tenho 4 prótons em excesso, eu tenho uma carga em excesso aí de 1,6 mais 1,6 mais 1,6 mais 1,6. 4 vezes 1,6. Então, nesse caso, como o número de prótons é maior que o número de elétrons, a gente fala que esse corpo está eletricamente carregado positivamente.
né? E dá até para calcular a quantidade de carga, né? 1,6 mais 1,6 mais 1,6 mais 1,6. Então seria 4 vezes 1,6, que nos dá 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a carga desse corpinho, tá bom? Então, ó, perceba, quando ele tem elétrons e prótons da mesma quantidade, a carga é zero. Quando ele tem mais prótons do que elétrons, ele está eletrizado positivamente. Basta você pegar esse saldo de cargas e multiplicar por 1,6 que você encontra a carga total. Bora para mais um caso, ó. Terceiro caso e último. Então eu tenho aqui um corpo inicialmente neutro, 7 elétrons, 7 prótons, e por algum processo de eletrização que você aprendeu, seja atrito, seja contato, seja indução, ele ganhou mais elétrons. Então, ó, eu vou voltar. Quantos elétrons ele perdeu? Ele ganhou. Dá uma olhadinha ali, ó. Ele ganhou 3 elétrons. Então quer dizer que ele está com 3 elétrons em excesso. Se cada elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 negativo, para achar a carga total, eu só preciso pegar esse excesso de cargas e multiplicar por 1,6. Claro, negativo. Então, sendo assim, se o número de elétrons é maior que o número de prótons, esse corpo está eletrizado negativamente. E aí eu faço o cálculo como? Pego o excesso de cargas e multiplico por 1,6 vezes 10 a menos 19. Claro que é negativo, né? Deixa eu sair aqui que eu estou tampando aqui. É claro que é negativo, por quê? Porque ele tem mais elétrons do que prótons. Nesse caso vai ficar então com 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Negativo porque ele tem excesso de cargas negativas. Então, resumindo, só para a gente fechar. Um corpo eletricamente neutro, ele tem elétrons e prótons na mesma quantidade. Um corpo eletricamente positivo quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. E um corpo eletrizado negativamente, ele tem mais elétrons do que prótons. Dá para calcular a quantidade de carga de cada um deles? Dá sim. Olha só, a equação que permite calcular é essa daqui, ó. Nós chamamos ela de Quiné. Por quê? Porque aparece ali um Q igual a NE, para facilitar a tua vida. O E é a carga elementar, aquela que foi descoberta por Millikan, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O N representa o excesso ou falta de elétrons, e o Qzão é a quantidade de carga. Toma muito cuidado com as unidades de medidas, tá bom? A quantidade de carga é medida em coulomb. Porém, 1 coulomb é uma quantidade de carga, é uma magnitude muito alta. O que vai aparecer para você nos exercícios são submúltiplos de 1 coulomb. Então vai pegar 1 coulomb, vai dividir em 1000 partes e vai pegar uma parte, que seria 1 milicoulomb. Então é o que eu tenho aqui, ó, vale 10 a menos 3. O microcoulomb, que é 10 a menos 6. O nanocoulomb, que quer dizer 10 elevado a menos 9. Mas se aparecer o pico, tá aí, ó. É o Pzinho, ele vale 10 a menos 12. Beleza? Então, agora é só aplicar a teoria nos exercícios. Bom, espero ter ajudado. Um abraço, bons estudos.